Boa tarde, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nesta postagem de hoje, nesta quinta-feira à tarde, uma quinta-feira fria aqui em São Paulo, eu gostaria de esclarecer alguns pontos cruciais. Às vezes as pessoas, elas se confundem, né? Às vezes existem, por exemplo, emissoras televisivas, como a Rede Globo, por exemplo. Ela confunde, ela manipula, ela induz a pessoa a pensar coisas que não é a realidade dos fatos. Não são a realidade dos fatos. Então, é preciso sempre estar dando uma olhadinha, sempre duvidar, sempre desconfiar do que essas pessoas estão falando. Então vejam, é isso que eu costumo fazer e que eu canso de afirmar para vocês. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu procuro embasar sempre as minhas opiniões, as minhas ideias. Eu não faço as coisas à torta e direita. Eu faço tudo com convicção. Então vejam aqui, hoje fica fácil com a tecnologia avançada. Nós sabemos que Roberto Marinho, né, o grande criador da Rede Globo, o grande pioneiro da Rede Globo, o cara, né, até hoje a família dele é que toma conta e administra essa grande emissora de televisão, essa grande concessão do governo, em que eles acabam passando por cima como rolo compressor dos direitos dos outros, mas agora eles vão sentir a firmeza de quem conhece os seus direitos, como nós da Polícia Militar. Já estamos representando contra eles, através do Capitão Augusto e toda a Comissão de Segurança Pública, com relação aos ataques que eles fazem gratuitamente contra a Polícia Militar. Bom, isso é outro assunto, já está sendo conduzido e bem conduzido pelo deputado federal Capitão Augusto. Mas eu olho aqui, veja só aqui, ó. Então, a manchete aqui do documento. Documentos dizem que Roberto Marinho, da Rede Globo, foi principal articulador da ditadura militar. Então, quando fala ditadura militar, eu discordo. Eu discordo e eu tenho por que discordar. Porque ditadura é uma coisa, regime é outro. O que nós vivemos naquele período foi um regime militar. É diferente de ditadura. O que é um regime? É uma ação, é uma maneira de reger, né, de governar, né? Essa maneira pode ser um pouco mais firme, um pouco mais exigente, um pouco mais, até vamos se dizer, truculenta, vai, né? Em detrimento do momento, das circunstâncias. E as circunstâncias exigiam isso. Por quê? Porque estavam tentando invadir o país. A corrupção era como hoje, não tinha nenhum tipo de controle. A corrupção era clamorosa, era absurda, né? Estavam vendendo o país para os grupos internacionais, né? Estavam arrebentando o país, abrindo as portas do país para um socialismo barato, não um socialismo consciente, que a gente respeita, para o comunismo, até para o nazismo, estavam abrindo o país, né? E quem comandavam as ações? Eram os militares? Não, os militares eram apenas um braço, né? Os militares eram apenas uma forma, né? Uma força para se desenvolver aquilo que eles queriam, né? Que era a elite. A elite dominava tudo, né? Os grandes latifundiários, os milionários da época, né? Os homens fortes economicamente, eles é que davam as cartas e jogavam de mão, né? Eles é que, juntamente, em parceria com os militares, eles induziram os militares a tomarem conta do país, porque não havia nenhum tipo mais de controle. Não se conseguia mais dominar a situação. Então, a elite, quando percebeu que ia tomar um grande prejuízo,
né, os grandes milionários do Brasil, os grandes latifundiários, os grandes grupos de investidores brasileiros na época, quando eles sentiram que a batata deles ia assar, eles recorreram à força militar, às Forças Armadas, e eles imploraram para que as Forças Armadas tomassem conta da situação, para que aí sim, depois, tudo dominado, dar-se-á um direcionamento da forma como eles desejavam. Então vejam aqui, nesse documento, que é muito fácil a gente pesquisar hoje em dia, a tecnologia nos favorece com isso. Aqui diz o seguinte: em telegrama ao Departamento de Estado norte-americano, embaixador Lincoln Gordon relata a interlocução do dono da Globo com cérebros do golpe em decisões sobre sucessão e endurecimento do regime. A elite exigia que as Forças Armadas fossem duras, fossem rigorosas, né? Elas exigiam e elas financiavam todas as ações. Então vejam, no dia 14 de agosto de 65, no ano seguinte ao golpe, o então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, enviou a seus superiores um telegrama, então classificado como altamente confidencial, agora já aberto à consulta pública. A correspondência narra encontro mantido na embaixada entre Gordon e Roberto Marinho, o então dono das organizações Globo. A conversa era sobre a sucessão golpista. Segundo o relato do embaixador, Marinho estava trabalhando silenciosamente, junto a um grupo composto, entre outras lideranças, pelo general Ernesto Geisel, chefe da Casa Militar, general Golbery do Couto e Silva, chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI, Luiz Viana, chefe da Casa Civil, pela prorrogação ou renovação do mandato do ditador Castelo Branco. Veja só, que de ditadura não existia nada, porque existiam movimentos, manifestações e uma série de situações que eram permitidos. O que não eram permitidos eram os abusos desses que eram idealistas, que cumpriam com seu papel e explodiam, roubavam, assaltavam, usavam drogas, enfim, e praticavam os mais diversos crimes, atos ilícitos, né? No encontro, o dono da Globo também sondou a disposição de trazer o então embaixador em Washington, Juraci Magalhães, para ser ministro da Justiça. Castelo aceitou a indicação, que acabou acontecendo depois das eleições para governador em outubro. O objetivo era ter Magalhães por perto como alternativa de suceder o ditador e para endurecer o regime, já que o ministro Milton Campos era considerado dócil demais para a pasta, como descreve o telegrama. De fato, Magalhães foi para a Justiça, apertou a censura aos meios de comunicação e pediu a cabeça de jornalistas de esquerda aos donos de jornais. Então, o próprio Roberto Marinho, liderando um grupo da elite, né, um grupo que tinha lá os seus interesses, eles pressionavam, eles articulavam, eles que faziam com que as coisas acontecessem. Então vejam, tudo acontecia com o pitaco deles, né? Com o apoio deles. Então vejam como são as coisas. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece hoje. Não é diferente. Hoje é tudo praticamente a mesma coisa. No dia 31 de julho do mesmo ano, houve um novo encontro. Roberto Marinho explica que, se Castelo Branco restaurasse eleições diretas para a sua sucessão, os políticos com mais chance seriam os da oposição. E novamente age para persuadir o general-presidente a prorrogar seu mandato ou reeleger-se sem o risco do voto direto. Marinho disse ter saído satisfeito do encontro, pois o ditador foi mais receptivo. Na conversa, o dono da Globo também disse que o grupo que frequentava defendia uma emenda constitucional para permitir a reeleição de Castelo com voto indireto, já que a composição do Congresso não oferecia riscos. Debateu também as pretensões do general Costa e Silva à sucessão. Então vejam,
Roberto Marinho sempre por trás de tudo, articulando tudo, junto à elite, junto aos poderosos economicamente, junto a quem dominava a situação, inclusive politicamente também. Então, eles já desde essa época, eles manipulavam tudo, sabe? Eles faziam das pessoas meros marionetes, inclusive os militares. Logo, guardadas as proporções, né? Guardadas as proporções. Mas os militares foram feitos para defender a nação, defender o país, defender a soberania das nossas fronteiras. Agora, eles não foram criados para governar, como agora o general deixou claro. O dever deles, do dever de ofício das Forças Armadas, não é governar. Se for preciso, vai governar. Sabe governar, como não? Mas do jeito deles. Né? Como fora no passado, com os pitacos de Roberto Marinho e seu grupo de elite no Brasil, que eles já dominavam a situação. Por isso que se tornaram essa potência, essa força que existe hoje. Né? Lincoln Gordon escreveu ainda ao Departamento de Estado de seu país que o sigilo da fonte era essencial, ou seja, era para manter segredo sob o interlocutor, tanto do embaixador quanto do general. O interlocutor Roberto Marinho. E aqui mostram os documentos que agora são públicos. Os documentos, inclusive, escritos em inglês. Né? Em inglês. Tá aqui, ó, tudo, o departamento, ó. Tudo mostrando aqui. Então, vejam. Aí você vê a Rede Globo, ela com esses papos furados, hipocrisia, manipulando, sabe? Desviando a boa educação, os bons costumes com relação à nossa camada infanto-juvenil, sabe? Induzindo as pessoas ao erro, né? Com programas aí, no mínimo suspeitos, né? Com situações, manipulando como é que eu poderia, um quadro político sempre, né? Como o Collor, por exemplo, na época, a Rede Globo foi fundamental na campanha do Collor. Ela só mostrava que ele era um jovem maravilhoso, esportista, e isso, aquilo outro, e nós vimos o que aconteceu com o Collor. Né? É que nem o Dória agora, parece, mas não é bem assim, porque nós estamos vendo que a administração municipal, ela não melhorou nesses meses em absolutamente nada no seu essencial, nas suas necessidades e carências primordiais. São médicos, remédios, essas coisas. Continua a mesma coisa, eu vou lá no posto, não tem remédio. Não tem remédio, entendeu? Não tem, e às vezes eu vou no posto, não tem médico. Para conseguir um encaixe, não... Ah, mas Cesário, por que você não vai no hospital militar? Também é lá na Casa do Chapéu. Né? É outra coisa que o governo do estado não facilitou para nós. Centralizou num lugar e não dividiu. Por exemplo, você tinha que ter um posto médico em regiões, interior. Né? Lá no interior, o policial militar é obrigado a pagar o APAS. Além de que ele é descontado no olerite, ainda por cima ele tem que dispor de valores para ter uma assistência médica hospitalar a ele e aos seus familiares. Então são injustiças absurdas que se cometem contra esses profissionais. Não é porque eu sou policial militar reformado. Às vezes eu fico triste, eu fico revoltado porque tudo é para cima de nós, inclusive as injustiças governamentais. Então, se existe hoje uma ditadura, hoje, por exemplo, se existe não, né? Eu não estou falando corretamente. Hoje existe uma ditadura, que é o que eu prego, que é uma ditadura que nunca deixou de existir, que é a ditadura governista, que é essa ditadura aqui, ó. Só que naquela época usaram os militares, usaram as Forças Armadas. E as Forças Armadas, logicamente, se impôs, botou ordem na casa, isso eles não vão deixar de fazer. Né? Botou ordem na casa, mesmo com o poder econômico por trás, mesmo com a elite por trás, né? E depois devolveu o país. Inclusive o general Figueiredo acabou assinando a lei de anistia, né?
permitindo com que todos voltassem, né, desde que não cometessem novamente os crimes. Né? Então, vejam bem, existia essa situação imposta, né? E a lei da anistia, ela favoreceu todos os caras que foram embora, né? Que eram a maioria da elite. Foram viver na França, Chile, foram viver em países aí, viveram muito bem, em circunstâncias muito favorecidas, enquanto o povo brasileiro sofria ainda os desmandos, a corrupção, as barbaridades que eles tinham praticado antes das Forças Armadas tomarem conta. Então, mas Cesário, ocorreram truculências? Ocorreram. Naquele momento, o Estado era de guerra. As Forças Armadas não entram numa briga para defender situações de polícia militar, de policial, coisas corriqueiras, né? As Forças Armadas, elas entram em ação quando a soberania do país está em risco, e estava. Então, e quando ela entra já impondo um estado de guerra. Então, estado de guerra, 22 horas, todo mundo para dentro de casa. Então entra aquela situação que é própria do ofício dos militares, do dever de ofício dos militares. Então, todas as providências são tomadas para que não continue ocorrendo o que vinha ocorrendo. As explosões, os roubos aos trens pagadores, né? As drogas, as mortes de policiais que eram pegos de surpresa, traiçoeiramente, né? Então, existiam os guerrilheiros, né? Poxa, todo mundo agora fala da Dilma, que era guerrilheira-chefe, que não sei quem era não sei o quê, que não sei quem, não sei o quê. Aí, de repente, ninguém lembra disso. Existiam, sim, os guerrilheiros, gente malvada, maldosa, entendeu? E eles estavam trabalhando em detrimento dos interesses deles. E Roberto Marinho sabia disso. Era uma parte da elite, era um grupo que queria o quê? Dominar o país. Dominar o país. Só que aí o que aconteceu? Os mais fortes politicamente e economicamente induziram as Forças Armadas, né, a tomar conta da situação. Como induziram? Argumentando, olha como é que está isso aqui, ó. Eles estão acabando com o país, estão roubando o país, saqueando o país, vendendo o país, estão trazendo para cá guerrilheiros, nazismo, comunista, socialista, estão trazendo para cá gente de fora, treinando guerrilheiros, estão destruindo, explodindo, roubando. Aí não teve jeito. Aí os generais foram convencidos pela elite, pelo seu Roberto Marinho, pelo grupo, né, da elite da época, os grandes latifundiários, os milionários da época, que exploravam e exploram o país até hoje, induziram, né, forçaram a barra. Tipo assim, e aí, Forças Armadas, vocês vão fazer o quê? O país está sendo afundado, vocês vão fazer o quê? Aí eles tiveram que fazer e fizeram do jeito deles, que é o jeito próprio. Se hoje estourar uma situação, não haverá muita diferença. Lógico, as diferenças aparecerão aonde? Em tecnologia, em estrutura, aparecerão em atitudes, porque hoje as tropas são formadas por jovens democráticos, oficiais democráticos, enfim, as Forças Armadas hoje são Forças Armadas democráticas no Brasil. E tenha consciência que estarão lidando com o povo brasileiro. E o perigo é o seguinte, se estourar, as Forças Armadas vão para cima de quem? Desses políticos aí. Serão os primeiros a serem presos, os primeiros a responderem. Podem ter certeza disso. É senador, deputado, vai tudo para cadeia. Mas assim, rápido, muito, muito rápido. Não importa Supremo, não importa ninguém. Se acontecer que chegar no limite, no gargalo, os generais assumem e já mandam prender os caras. Mandam prender. Em segunda instância, o quê? Vamos averiguar as provas. Tá lá, claro, prende o cara. Ele está trabalhando contra o Brasil, contra a nossa nação. Ele está traindo a pátria mãe. Prende o cara.
É assim que vai funcionar. Aí então vão alegar que está torturando, que está brigando, que está prendendo, que está não sei o quê, sabe? Não, com certeza, não vão ocorrer mortes como foi no passado, mas as mortes eram dos dois lados, né? E as traições eram dos dois lados. Os abusos eram dos dois lados. Nada justifica. Nada justifica. Eu que sou democrático, de geração democrática, eu sou contra isso determinantemente. Nada justifica a truculência, matar. Aqui não existe pena de morte. Nada justifica. Qualquer tipo de ação violenta, o sujeito que promoveu a ação tem que ser responsabilizado. Agora, o sistema é duro, meu. O sistema é firme e forte, né? Não são mocinhas que estão lá, não. São homens que estão se preparando para defender a pátria caso seja necessário. Eu sei muito bem o que estou falando. Nós vamos sangrar, mas vagabundo nenhum vai tomar conta. Agora, infelizmente, a coisa está feia, né? Né, Supremo? Com todo respeito a vossas excelências, sabe? A gente tem que respeitar, somos educados para isso. Mas olha, fica difícil. Então eu quero mostrar claramente que hoje essa ditadura, hoje sim, essa ditadura fria, governista, que ocorre nos bastidores, na calada da noite, essa ditadura é a pior que pode existir. Lá naquela época não, aparecia lá os caras sardados, com viatura, cavalo, era para todo mundo ver. Hoje, a ditadura, ela é escondida, ela é, sabe, maquiada, camuflada. Bem lembrado, minha esposa falou aqui, camuflada, uma ditadura camuflada. Então, quando você vê uma medida provisória para favorecer Moreira Franco, né, para que não corra o risco aí de condenação em segunda instância, para que ele tenha foro privilegiado, é inadmissível um negócio desse. É mesmo que eu, trabalhando na época, pegasse um bandido, entrasse na frente dos meus colegas e falasse, não, eu vou garantir, ele vai ficar livre, ele é bandido tudo, é ladrão, mas eu vou segurar a peteca aqui. E ó, eu arrumei aqui uma ordem aqui do poder e ele vai ficar solto. Meu, pelo amor do meu cilinho, né? Tenha santa paciência. Então, o poder político e econômico, ele corrompe, ele induz ao erro, induz muita gente boa, gente maravilhosa, gente que no curso do seu período profissional, no curso da sua vida profissional, foi um exemplo a ser seguido por todos, sabe? Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vejo com muita tristeza, né, um ministro, né, cuja família fornece gado à JBS, mudar o voto dele para que não haja prisão em segunda instância, sabe? Desacreditando de segunda instância para baixo. O que eu acredito no trabalho deles. Tenho certeza que quando chegou em segunda instância, chegou completinho, redondinho, é só botar o cara na cadeia. Mas, quando entrou todo mundo no bolo, Vossa Excelência o ministro Gilmar Mendes já anuncia, né, já prega a mudança de seu voto. Isso é muito triste, gente, é trabalhar contra o Brasil, contra a vontade do povo brasileiro. É trabalhar em benefício próprio ou em benefício de alguns, né? Infelizmente, é a concepção que me passa. Eu não tenho... O outro ministro, foi dito aí, está na imprensa, que ocupou a cadeira, mas precisou da JBS, que tinha alguns senadores nas mãos, que necessitava do apoio desses senadores para que ele ocupasse a cadeira lá no Supremo. Depois aparece que o delegado que está conduzindo o inquérito sobre a morte do ministro lá, da aeronave que caiu, ele é assassinado.
né? Num lugar meio esquisito, tudo bem, mas é assassinado. Estranhamente, estranhamente. Né? Um investigador que denunciou um governador, denunciou publicamente o governador, né? Mostrou argumentações fortes, aparece morto. E perto da fazenda da família deste governador, aparece uma ossada. E um helicóptero, uma aeronave desce na fazenda e lá a Polícia Federal prende 500 quilos de cocaína. E hoje o sujeito que está ligado com ele é o dono, a empresa dele era dona da aeronave. Então tudo muito claro, tão transparente como água cristalina. E aí se continua fazendo o que se tem feito nos últimos anos: tapar o sol com a peneira, fazer vistas grossas. As autoridades se omitem e o povo se revolta, cada vez mais. Então, eu vejo aqui, ó, por exemplo, o Coronel Telhada é um cara assim excepcional, de uma carreira assim ilibada. Eu não sou puxa-saco, nunca fui puxa-saco de ninguém, não. Eu tinha amigos oficiais. Puxar saco dos outros eu não sou, não. De ninguém. Sempre trabalhei honestamente e cumpri com a minha obrigação. Mas o Coronel Telhado, eu trabalhei com ele. Eu sempre admirei ele. Ele foi assim, para mim, de admirar a forma como ele conduzia as coisas, sabe, tomar a frente. Um sujeito assim, como policial militar, como oficial da Polícia Militar, gente de competência inquestionável. Aí ele vai, se envolve com política e sai candidato pelo PSDB ditador, que vive com uma truculência contra nós gratuita, nos retirando todo e qualquer benefício, não nos dando a nossa reposição salarial, que seria digna, que é digna, né? Seria digna da parte deles, né? Nos conceder a nossa reposição salarial. Faz anos que eles não repõem o nosso salário, né? Arrebentando a nossa integralidade, já que nós não temos hora extra, não temos adicional noturno, fundo de garantia, não temos nada, e esse RTP não vale absolutamente nada, é lixo na ordem do dia. Vai ver quanto ganha um policial lá no Distrito Federal e veja quantos estados estão na nossa frente na questão salarial, e nós somos considerados a melhor polícia do Brasil e uma das melhores do mundo, porque nós trabalhamos às vezes sem estrutura, sem equipamento. Nós combatemos o crime num estado em que é o terror, e nós seguramos o terror, às vezes à custa das vidas de grandes profissionais, de grandes pais de família. Então, gente, pelo amor de Deus, agora me chega uma postagem que o Sargento Nery, eu não tive oportunidade, eu não me lembro de ter conhecido ele pessoalmente, mas demonstrava e sempre demonstrou ser um profissional de gabarito também, ser um cara assim, de carreira ilibada, bons exemplos. Aí agora me mostra aqui que ele se envolveu com o deputado Campos Machado, PTB. E ele tá lá, né, ocupando um espaçozinho lá que Campos Machado está lhe oferecendo. Quem é Campos Machado? Será que Sargento Nery não sabe quem é Campos Machado? Campos Machado é um grande, fiel aliado do PSDB ditador, que há tanto tempo nos massacra, nos trata com descaso e desrespeito, desconsideração total. Ele esnoba a família policial militar, ele debocha da família policial militar, e ele pertence a um partido que não gosta da polícia militar, né? Que chega ao ponto de manipular e fazer coisas que não deve para separar a tropa. Ele oferece coisas para uma camada, para que a outra camada seja achatada. Isso não pode, gente. Nós somos um grupo, nós somos uma família.
Eu penso e sempre vou continuar pensando dessa forma. Sabe? Sabe? Não pode. Sabe? Então, eu fico triste, eu fico indignado. Eu não poderia de fazer essa postagem hoje. Sabe? Sargento Nery, boa sorte pro senhor, viu? Boa sorte. Sabe? Espero que tenha sucesso lá no PTB de Campos Machado. Fiel escudeiro de Alckmin e do PSDB ditador. É histórico o apoio do PTB ao PSDB, né? Então, eu só posso lhe desejar boa sorte. Que Deus ilumine o seu caminho. Que nós aqui vamos continuar lutando por justiça, por dignidade, por benefícios que nos foram roubados, surrupiados, e pelas nossas reposições salariais, que é direito líquido e certo. E não me venha com essa conversa, como o Coronel Telhada veio. Ah, nós vamos tentar mudar a cabeça deles, é estratégico. Não muda nada, não. Não muda nada, sabe? Eu recebi muitos convites, viu? Sabe? Esse humilde sargento que vos fala. Recebi muitos convites para ser candidato. Eu recebi convites para ser assessor. Eu recebi convites. Eu não aceitei porque não era digno da parte deles me ter lá. Eu, Sargento Cesário, penso dessa forma. Eles não eram, nada fizeram para que eu algum dia apoiasse esses caras, né? E outra, recebi convites de caras aí que só aprontaram. Teve um aí que ele insistiu, eu falei, olha, eu agradeço, muito obrigado. Eu estava precisando, hein? Seria bom para mim. Eu falei, não, muito obrigado. Falei para minha família, eu não posso, eu não vou. Não fui. O cara hoje está envolvido mil coisas. Se eu estou junto com ele, eu entro no balaio. Eu não posso entrar no balaio. Como não entrei lá na associação de Cabo Soldado, eu não quis entrar no balaio, não entrei. Ah, mas vai receber um dinheirinho, vai não sei o quê, mas e daí a minha dignidade, a minha vergonha na cara, como é que fica? E os exemplos que eu tenho que dar para os meus filhos, para os jovens que vivem à minha volta. Então, gente, pelo amor do meu filhinho, vamos raciocinar, vamos pensar melhor. Às vezes, eu garanto, vale a pena você abrir mão de determinadas coisas, determinados convites. Vale a pena para o seu crescimento, para a sua honra e para os bons exemplos que você com certeza dará à sua família e aos seus filhos. Tá bom, gente? Uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Um beijo no coração de cada um. Obrigado, viu?